Tela branca pode ser. Talvez a tela preta seja melhor para mim por causa da idade, né? Os olhos são mais cansados aí. Enxergar no branco fica cansativo. Então, bom dia a todos, tá? Hoje nós estamos na nossa aula, nosso momento síncrono. Já é a nossa quinta semana, né, de aula, nosso cronograma. Essa semana é a semana que antecede o final da unidade 1. Gostaria de lembrá-los, né, a importância da realização do questionário online, que vai ser sexta-feira. Então, não deixem de fazer o questionário online de sexta-feira agora. É o segundo questionário, né? Nesse caso, já vai conter todas as aulas da unidade 2, da unidade 1. Então, todas as aulas do YouTube gravadas. Também a questão da lista de exercício, né? Sexta-feira, acho que é a última parte, a parte C. Essa semana aconteceu de alguns de vocês me procurarem para adiar o prazo, tá? Eu posso adiar o prazo até que alguém entregue. Sempre, depois que alguém entregar, aí eu não posso mais adiar o prazo, porque aí é injusto com quem entregou, tá? Deixa eu só conferir se alguém já entregou a parte C. Eu acredito que não. Mas se vocês quiserem um pouquinho mais de tempo, a parte C ainda é possível. Vocês, eu sempre digo, ó, vocês podem ficar à vontade de a gente conversar, tá? Mas após alguém enviar, como posso dizer, não é justo, porque se alguém enviou, eu acredito que ele se programou, se organizou, e a gente já tem um cronograma colocado desde a primeira semana para isso, né? Mas sempre repetir também que não é rigidez total, a gente pode ir conversando para ver o tipo de adaptação. Afinal, vocês não fazem só uma disciplina, vocês fazem várias, então às vezes tem uma semana que está puxado num sentido ou no outro, então a gente pode ter tolerâncias, tá? Desde que não prejudique ninguém, né? Os preceitos básicos. Em tese, a parte C, se vocês quiserem mais um pequeno prazo, né, da lista ainda é possível, mas é vocês quem solicitam, tá? Não deixem para sexta-feira pedir. Sexta-feira pedir, provavelmente alguém de vocês já entregou aí, não tem muito o que fazer. E a nossa prova, pessoal, vai ser na próxima sexta-feira, tá? Pessoal, em geral, as, as, as provas, eu lanço elas assim que a gente termina a aula, tá? Mas também, vocês têm o critério também de escolher, né? Ah, eu quero começar mais cedo, eu quero começar mais tarde. Tem que vir de vocês as propostas, tá? Então, assim, em tese, nossa aula está terminando sempre às 10 horas, né? Esse semestre eu estou sendo um pouco mais rígido em relação a isso, para a gente não ir até mais tarde. Então, em tese, nossa prova começa às 10 horas e vai até às 10 horas do dia seguinte, né? Até às 10 horas do sábado. É só propor, Rosenberg e Ian. Vocês dão uma. Qualquer um de vocês tem a liberdade de propor, tá? Fiquem à vontade. E acho que é isso, né? Questionário, provas, listas. Acredito que os fichamentos, a essa altura, todos já fizeram, né? Fichamentos da unidade 1. Não deixem de fazer os fichamentos. Os fichamentos são para dar as frequências de vocês. Vocês já devem estar observando no CIGAR que as frequências relativas ao primeiro fichamento já foram lançados. E estou vendo agora que o prazo do fichamento 2 é para também sexta-feira, né? Dia 20. Beleza, pessoal? Então vamos para a aula. Repito, vocês que propõem. Ah, é bom adiar para quando, né? Temos que ter datas. Dúvidas? Nosso início de aula é sempre assim, né? Terça, é a pergunta, né? E aí, pessoal, o que, é que vocês acham de até terça-feira? Parte C.
Terça-feira eu acho que é dia 24, né? Isso, a sugestão do Carlos. Dia 24. Terça. Até o dia da prova é complicado, né? Porque aí que terça já é uma boa data, né? Eu já coloquei para dia de prova, aí quando chega o dia da prova, professor, estou estudando para a prova, não deu para terminar a lista. Não deu. Ah, meu filho, então. É até ruim, porque vocês vão ter a prova para entregar, né? No dia da prova vocês têm a prova, né? Então, lista e prova no mesmo dia fica complicado. Por isso que eu gosto de deixar, no dia da prova é só a prova mesmo, não tem fichamento para entregar, não tem nada para entregar, é só prova. Aí vocês focam no que é o mais valioso, né, da unidade. Então vamos ficar até terça-feira, tá bom? A lista parte C. Vocês vão me cobrando, até para eu alterar no sistema. Fica até terça-feira, dia 24. Altera essa data aqui. Ó. E eu sempre falo, não entregou, não deixe de entregar a lista. Ah, professor, só deu para fazer uma questão. Entregue. Vale mais que não entregar. Se não entregar, é zero, não tem o que fazer. Você faz uma questão, duas questões, três questões, meia questão, vale mais que não entregar. E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Professor, eu não estou conseguindo fazer aquelas questões que tem viga Gerber. Beleza. Tô com elas abertas aqui. Querem ver algum específico? Na lista tem essa 18, né? 17, 18, a 21 e a 22 e a 23. Tem alguma sugestão? Ian, tem alguma sugestão? Pode ser a 17. 17, que é a grandona, né? A gente até fez ela rapidinho, mas foi na forma computacional, não foi? Foi na mão. Vamos lá. Fazer ela com mais tempo, né? A gente fez ela faltando alguns minutos para terminar uma aula anterior aí. Não lembro quando foi, acho que foi na outra terça-feira. A gente faz devagarzinho, faz tanto na mão quanto no computacionalmente. Vou botar aqui. Tá. Então, pessoal, essa viga aqui, a gente já percebe claramente que ela é uma viga Gerber, né? Porque ela é formada por vários trechos. E o outro indício de ser uma viga Gerber é o fato de ter rótulas, né? Ou dentes de Gerber. Então, assim, diante da observação da viga, você tem que classificar dentro dela quais são as vigas que são engastadas, biapoiadas e biapoiadas com balanço, tá? Biapoiadas com balanço. É só botar com B, que a gente entende que é com balanço. Então, esses três tipos de vigas são vigas candidatas a vigas com estabilidade própria. Viga com estabilidade própria. Tá? As vigas com estabilidade própria são aquelas vigas que que irão dar suporte às demais vigas, que são as vigas sem estabilidade própria.
A gente basicamente classifica os trechos de vigas de uma viga Gerber como sendo vigas com e vigas sem estabilidade própria. Por que isso? Porque as vigas sem se apoiam nas vigas com. De modo que as vigas com, obviamente, servem de apoio para as vigas sem. Bom, então, quais são, né, falado isso, né, quais são as vigas que estão dentro dessas três características que eu citei aqui, né, para se tornarem vigas com estabilidade própria? Quais são as vigas engastadas, ou trechos de vigas engastados, biapoiados e biapoiadas com balanço nessa estrutura? Eu vou dar nomes aqui só para que a gente consiga falar melhor, né? Vai ser sequencial, tá? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, C, D, E, F, G, H e I. Então, primeira pergunta. Quais são as vigas que se enquadram nesses três tipos que eu citei para vocês? Vigas engastadas, biapoiadas ou biapoiadas com balanço? De A a B. De A a B, vamos lá. Eu vou achurar com a corzinha que eu achurei ali, tá? De A a B. De H a I, né? De H a I. É isso? Seria de G não, para ser uma bi engastada? Isso. De G, né? Que vai pegar dessa rótula aí. Isso, porque as rótulas são os separadores, tá? Pense sempre nas rótulas como os separadores. Eu vou dividir. Agora sim, vamos ver as outras vigas que a gente teria aqui, ó. Dessa rótula até essa rótula. É uma viga com um apoio só. É meio esquisito, né? Então você já descarta. Ela não é viga com estabilidade própria. Ela vai ter que se apoiar em alguém. De uma rótula para outra, nem se fala, né? Essa é a clássica, né? Vamos dizer assim. Ela está apoiada em duas outras vigas que estão do lado dela. Sei lá quem são. E dessa rótula para outra ida. Então, a gente vai ter, vou mudar aqui de cor, nas vigas sem estabilidade própria, eu vou achurar aqui com esse rosinha. Então, vai ser essa daqui também, e vou achurar com outro rosinho, um pouquinho mais rosinho que essa aqui. Tá bom? Então, essas internas aí são vigas sem estabilidade própria. Essa classe é interessante, né? Esse problema é até interessante, ele é o primeiro, eu boto como o primeiro até o mais difícil dos problemas, porque além dele ter vigas sem estabilidade própria, ele tem um caso que é muito, muito incomum, mas é possível de acontecer. O exemplo serve para isso, né? Que é de uma viga sem estabilidade própria apoiar-se em outra viga sem estabilidade própria. Tá bom? É o que está acontecendo aqui. O trecho de D até E, ele está apoiado, por um lado, no trecho de B até D, e pelo outro está apoiado no trecho de E até G. Tá bom? Dito isto, o que é que a gente faz? A gente tem duas opções, dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é resolver por meio de equações direto. Fazer um sistema de equações aí, meio que grande, e resolver. Ah, professor, mas de onde é que eu vou tirar tanta equação? A gente falou, né, quando estava falando um pouquinho sobre essa questão na aula passada aí, eu acho que semana passada, não sei que dia foi. Foi na terça mesmo. Final da terça ou foi no final da sexta-feira? Um desses dias a gente falou um pouquinho sobre essa questão. Eu disse, para cada rótula você tem uma equação nova. Então, a gente tem uma rótula, duas rótulas, três, quatro rótulas. Tem uma rótula no ponto A, no ponto D, no ponto E e no ponto G. Então, para cada uma dessas rótulas é uma nova equação. Tá bom? Soma isso as três equações da estática, então eu tenho como resolver o problema por meio de equações. Não vai ser assim que a gente vai fazer, tá? Vamos ser mais didáticos dessa vez. A gente vai hierarquizar essa viga. E é no sentido oposto. Você vai colocar num nível de hierarquia mais baixo as vigas com estabilidade própria. Tá bom? Então, eu vou desenhar aqui embaixo. Vocês falaram que o trecho AB é uma viga com estabilidade própria, eu vou desenhar ela aqui embaixo. Pá. Bagunçou, obviamente. Então, redesenhei aqui o trecho de A até B e vou redesenhar o trecho de G até I, aqui do outro lado. Para ser redundante, aqui é a B, tá, pessoal? E aqui é o ponto G, H, I. Tá bom? Estou colocando eles aqui até abaixo para que a gente faça essa visão.
O que é que você faz agora? Agora você começa a colocar as vigas sem estabilidade própria, num nível superior. Tá? Por que eu coloco no nível superior? Porque as vigas sem estabilidade, elas se apoiam nas vigas com. Então, eu vou colocar no nível superior para eu entender assim, pronto, essa daqui vai se apoiar nessa. Bom? Então, nada mais justo que começar a desenhar agora esse trecho aqui, ó. Trecho de B até D. Vou desenhar ele aqui do lado, ó. Só que um pouquinho mais alto, ó. De B até D. Coloco o apoio, tá? Que você já conhece. E vou desenhar também o trecho de E até G. Então, de E até G. Também só tem esse apoiozinho aqui, tá? Ok, pessoal? É meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. Desenhei. Desenhei o trecho agora. Vou botar aqui os pontinhos, né? B, C, D. E aqui E, F, G. Ora, o que é que eu preciso fazer em cada uma dessas duas vigas para que ela se torne minimamente estável, pessoal? O que é que está faltando nelas? Pelo menos. Deem uma dica aí. Tá faltando mais uma Uma vez. reação, né? A reação ali. Uma reação, né? Lembra que eu falei para vocês que as vigas com estabilidade própria, elas dão suporte às vigas sem? Lembra que eu falei isso? As vigas com, elas apoiam as vigas sem. Então, na ligação entre uma viga com e essa aqui é uma viga com, estão ligados? Eu vou desenhar ela aqui de novo. Depois eu vou apagar, mas não vou deixar isso aqui o tempo todo não. Mas isso aqui é uma viga com estabilidade própria, tá? E essa aqui é uma viga sem estabilidade própria, viga SP. Essa primeira aqui vai apoiar a segunda. Então, eu vou criar um apoio aqui, que é um apoio, espécie de apoio fictício, mas que, de fato, ele vai existir. Simples. Quem vai ser esse apoiozinho simples? É a ação da viga com estabilidade própria sobre a viga sem. Ou seja, ela vai dar suporte. Se eu fosse analisar pontualmente, o que seria nesse caso era isso aqui, ó. Você tem essa viga que está morrendo aqui com esse dentezinho, ó. Ela está engastada aqui nesse ponto, pá, 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 pá. E aí vinha aquela outra viga assim, ó. Pá, 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 pá. E aí tem um apoio aqui nesse ponto, tá? Vou entrar no mérito desse apoio e continua lá para frente. Mas o que eu estou enxergando aqui nesse ponto é que isso aqui serve como um apoio. Mas não é um apoio qualquer, é um apoio da primeira, ou seja, da viga AB para a viga BCD. Entenderam? Então, esse balanço aqui, que é isostático, ele segura a outra peça. É como se eu tivesse assim, ó. Estão entendendo? Me vendo aqui, ó. Aqui está engastado o meu braço aqui, e por ele estar engastado, ele tem a capacidade de suportar a minha calculadora. Tá? Se eu tirar o engaste, a calculadora gira, porque eu só tenho esse apoio aqui, ó. Só coloquei um apoio aqui, que é meus dedinhos aqui. Eu estou botando força, mas na verdade ele só é para suportar isso aqui. Se ele rotacionar, já era. Então, se eu tirar, se eu coloco o meu engaste aqui, ou seja, essa peça engastada, nesse braço, né? Ele não vai rotacionar. Então, é assim que funciona, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas o que é que vai acontecer aqui? Bem, você vai ter uma reação de apoio, daqui a pouco a gente calcula quanto é aqui, só que essa reação de apoio vai ser ação sobre essa viga. Elas têm sentidos opostos. Uma reação e uma reação, tá bom? Assim, deixa esses desenhos aqui que fica bonitinho, né? Não vou apagar. Eu disse que ia apagar, mas não vou. A mesma coisa aqui, pessoal. De novo, por mais esquisito que pareça ser, peço desculpas pelo tremido, né? Mas esse ponto aqui dessa viga que está do GHI, essa viga do lado direito, ela vai dar suporte àquela viga ali. Então, vou colocar aqui um apoiozinho. Coloquei um apoiozinho. Então, em tese, o que está acontecendo aqui, de novo, né? Você tem uma viga que está vindo. Essa daqui é uma viga biapoiada, tem um apoiozinho aqui, tem outro apoiozinho aqui. Vou dar volume a ela, tá, pessoal? Ela tem um dentezinho assim.
E aí essa viga que está do lado esquerdo vem aqui e se apoia sobre ela. Tá bom? É assim. Quem surgiu aqui? Um apoiozinho. Um apoio num dente de Gerber. É a mesma coisa, só que no sentido oposto, né? Eu estou com uma bia apoiada agora aqui, que é meu braço direito, que vocês estão enxergando, que eu estou mexendo os dedinhos. Aí eu venho com outra viga e faço assim sobre ela. Ela se apoia sobre essa. Logo, ela vai gerar uma reação e uma ação. Tá bom? E para cá continua, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece no meio. Aí agora você olha para essa viga e você entende, agora ela está equilibrada. Eu consigo calcular essa viga colocando esse apoiozinho laranja. E eu consigo calcular essa viga colocando esse apoiozinho laranja aqui. Tá? Repito, esse apoiozinho é uma espécie de apoio fictício, mas que existe. Ele é fictício porque você não vai encontrar só o apoio. Na verdade, você tem ele se apoiando sobre outra viga. Né? É o dentezinho que você está vendo aqui. Tá? Mas ele não é externo, ele é interno à estrutura. Tá? Diferentemente dos demais. Então, todos esses outros são externos à estrutura, vocês são externos à viga. Esse no ponto I, no ponto H, no ponto F, no ponto C e no ponto A. São todos apoios externos. Esse apoiozinho laranja é um apoio interno. Ou seja, por um lado ele é apoio, por outro lado ele é reação. E o que é que vai acontecer aqui no meio? Ó? Vai acontecer agora um outro nível de viga sem estabilidade própria. Ou seja, ela não tem estabilidade nenhuma, ela vai se apoiar sobre outras duas. Aí você bota no outro nível, acima desse aqui, assim. Opa, baguncei. Aqui, ó. Viga do ponto D até o ponto E. Ok? Agora eu pergunto a vocês, para que essa viga funcione, está precisando de quê? Agora eu preciso de dois apoios. Aí você vai colocar um laranjinha aqui e um laranjinha aqui. Agora sim ela funciona. Tá? Agora ela funciona. Só que, obviamente, essa viga D até E, ela vai se apoiar nessa viga daqui, ou seja, essa viga D até E, no ponto D ela vai se apoiar sobre essa viga aqui do lado esquerdo, e no ponto E ela vai se apoiar sobre essa viga do lado direito, que por sua vez está apoiada na outra. Por isso que a gente disse que tem 3 níveis, tá? Aí vamos enxergar o que acontece em termos práticos aqui, ó. Vou terminar o desenho aqui de baixo. Que você tem aqui uma viguinha, que tem um dente agora para cima, ó. Ela tem um dente para baixo agora, ela tem um dente para cima. E essa daqui do mesmo jeito, ó. Tem um dente para cima. Aí você vem com a outra viga, que é o trecho, o último trecho aí, e ela fica assim, ó, pá, pá, pá. Eu sei que o desenho está muito ruim, pessoal, mas vocês conseguem compreender a ideia? É porque se eu for desenhar bem devagarzinho aqui, fazendo tudo retinho, vai demorar 3 anos e meio, tá? Então, tô desenhando esses tremidos aí, pessoal. Eu tenho um tremor essencial, então fica tremido mesmo, tá? Mas é isso que acontece. O trecho D até E se apoia no trecho D até B, e o trecho D até E se apoia no trecho D até G, e esse trecho E até G se apoia nesse trecho de G até I. Então, a gente cria esses 3 níveis de apoios. Professor, Pode falar. nesse apoio G, tipo, só olhando assim, é possível que esse apoio, ele, em vez de ser uma reação para cima, fosse para baixo para segurar a viga? Totalmente. A gente Aí vai... como é que essa viga vai se sustentar se for assim? Se for assim, aí ela, em vez de ser assim, ó, ela seria assim, ó. Entendeu? Talvez a gente encontre isso, porque o balanço é muito maior pro lado de lá. Então, o que acontece? Ao invés dela estar se apoiando desse jeito, como ela está provocando uma suspensão, o apoio sobre ela vai vir de cima. Entendeu? Essa viga do lado Entendi. direito, ela vai vir apoiando assim, ó, porque ela está tendendo a fazer esse movimento, ó, por causa do balanço. Entendeu? Se você olhar aqui, ó, esse comprimento aqui é muito maior que esse, né? Tá entendendo? Esse apoio intermediário, ele está muito mais para o lado esquerdo. Lado direito, perdão. que eu vejo esquerdo, que eu estou olhando para o meu próprio reflexo, tá?
Então, quanto mais aproximado desse lado, maior vai ser a tendência da estrutura girar assim. Então, em vez de eu ter um apoio para baixo, eu vou ter um apoio para cima. Entendeu? Aí vai ser do jeito que está o desenho vermelho aqui, não do jeito que está o desenho preto. Entendeu? Entendi, professor. As contas vão mostrar isso para a gente, tá? A gente vai começar a fazer conta e vai ver isso acontecer, provavelmente. Como a gente faz agora? Agora, pessoal, isso aqui é uma série de problemas que vocês já resolveram. É um problema biapoiado, um problema com um balanço maluco, né? Esse balanço está muito maior do que o outro. E outros problemas já meio que conhecidos. Aí a gente tem que resolver sempre do maior nível, nível mais alto, para o nível mais baixo. Essa é sempre a sequência, tá? Sempre desse para isso. Nunca do contrário. Por quê? Vamos entender. Primeira viga que eu vou resolver é essa aqui, tá? DE. Ok? Vamos resolvê-la? A viga DE, ó, é uma viguinha que a gente já fez, né? Descarregamento distribuído. Vou botar outra cor, né? Esse carregamento distribuído aqui é 2, né? O problema é legal que é o mesmo carregamento, né? Então é 2 toneladas força por metro. Pessoal, a gente precisa perder muito tempo para resolver essa viga aqui? Ou dá para fazer conta direta aqui, sem gastar muito Professor, tempo? Pode falar, Thales. e dentro de uma faixa, por exemplo, dentro da faixa EG, eu tenho dois tipos de carregamento. Eu tenho que seccionar novamente essa viga. Na faixa EG, você vai ter que Se eu selecionar tivesse um carregamento pontual no meio do 4 aí, por exemplo. aqui. Isso. Isso. Eu teria que selecionar novamente. E outro tipo. Uma antes da Seria carga e difícil. depois da carga. Sim, entendi. Com certeza. Ó, vamos lá. Foca nessa daqui agora, pessoal. Essa viga aqui, dá para resolver rapidinho? Sem gastar muito tempo? É uma viga que a gente já resolveu, tá? É uma viga biapoiada com a carga distribuída. Aí é só dividir por 2, né? Isso, eu faço a carga resultante, né? Por causa da simetria, a carga resultante aqui vai ser 2 vezes 4, né? Que eu acho que é esse comprimento, DE. Vai dar uma resultante aqui de 8, né? Metade dessa carga de 8 vem para cá. E metade dessa carga de 8 vem para cá. Confere? Caso metade de 8 é 4, né? Então tem 4 aqui e 4 aqui. Agora, pessoal, isso aqui é essa carga, tá? Então, ela vai ser dividida agora nesses dois lados. Então, a reação de apoio que você vai encontrar aqui, ó, vai ser para cima, tá? Vou só fazer um cortezinho aqui. Vou tirar isso aqui e botar de lado. Vou tirar aqui também. Tirar de lado. Então, assim, a reação de apoio que a gente encontra aqui vai ter no sentido oposto, tá? Então, eu vou encontrar uma força aqui de 4 e outra força aqui de 4. Tá bom? Só que a ação dessa carga vai ser depositada aqui no ponto D. Então, vai ser agora, essa carga vai estar aqui assim também. 4. E aqui também. 4. Ok? Então, essa parte vermelha aqui é a reação de apoio, ou seja, resulta da ação dessa carga vai gerar reação de apoio. E essa laranja aqui é o quê? É a ação do trecho DE sobre os trechos lá adjacentes. Ok? É por isso que eles têm sentidos opostos, porque eles são internos à estrutura. É tal qual um esforço interno, ele está interno à estrutura, não vem de fora. Tá? Vai ficar com essa carinha aí que vocês estão vendo. Tá bom? Resolveu esse trecho. Ah, mas resolver o trecho não é só calcular a reação, você tem que calcular o diagrama. Aí eu pergunto a vocês, qual é o diagrama de momento fletor desse trecho? Vou desenhar aqui, ó. Desse trechinho aí é como? É QL ao quadrado sobre 8. QL ao quadrado sobre 8. E qual é o diagrama de esforço cortante desse trecho? Ah, é bem facinho.
a reação de apoio aqui do lado, que é 4 positivo, e a reação aqui do lado, que é menos 4 positivo, negativo. Ou seja, esse é o diagrama para esse trecho, tá, pessoal? Diagrama de momento fletor, esse aqui, DMF, e diagrama de esforço cortante. Tá bom? Tranquilo? Não sei nem o que você está fazendo, professor. Eu entendi. Resolvemos esse trecho intermediário. Vamos agora para esses trechos aqui, ó. Então, nesse trecho aqui, eu vou até recortar ele, tá? Eu vou copiar para não recortar, né? Para botar num canto à parte. Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo. Ctrl V. Tá aqui. Agora, pessoal, além da carga, essa carga aqui, ela passa a ser uma espécie de força sobre a viga, tá? E tem também a força distribuída, que era de quanto? 2, né, pessoal? 2 toneladas força por metro, e tem essa força aqui de 4 toneladas força. Não pode esquecer essa força de 4, tá? Por quê? Essa força de 4 é o que a viga do trecho DE faz nesse ponto. Se a gente esquece dela, aí já era, né? Aí errou. Por que ela está para baixo, professor? Por quê? Veja, essa viga não era reação para a outra lá? Não gerava reação na outra lá? A reação que ela gera é para cima. Mas só que a ação, ou seja, a reação tem um sentido, a ação tem um sentido oposto. Tá bom? Agora vamos fazer isso aqui com mais calminha, tá? Esse trecho aqui eu acredito que é 4, e esse aqui eu acho que é 2, porque é tudo 4 e 2 lá no início, pelo que eu lembro. Deixa eu só confirmar, vou dar uma olhadinha lá em cima. É isso mesmo, ó, 4 e 2. Tentar no trecho agora de B até D. Agora vamos fazer com calma mesmo. Somatório de forças na direção Y igual a 0. Então, quais são as forças em Y? Vai ter essa reação aqui. DY. Vai ter essa reação aqui. DY. Né? DY mais CY menos 4 menos 2 vezes 6, tá? Que é a força distribuída. Isso tudo é igual a 0. E também somatório de momento em torno de Z igual a 0. Qual ponto escolher, pessoal, para calcular momento? Qual ponto vocês escolhem? Ponto B. Ponto B. B, né? Você falou? Não for, me corrija aí. Então, em relação ao ponto B. Quem faz momento em relação ao ponto B? CY. Então, é CY vezes 4. Positivo, está girando, saindo do plano do quadro. Menos essa força de pontual de 4 vezes 6, que é o braço dela, né? Então, a distância dessa força aqui para esse ponto. A distância dessa força para esse ponto. 4 vezes 6. Negativo, está entrando no plano do quadro. Menos aí a força distribuída, né? 2 vezes 6 vezes 6 sobre 2, né? Que é o ponto de aplicação da força em relação ao ponto B. Então, metade de 6. Vai passar aqui nessa posição aqui. 2 vezes 6. E essa distância aqui é 6 sobre 2. Tem mais alguém? Acho que é igual a 0. Daqui eu tenho que ser Y vai ser igual a. Vamos lá. Vai ficar. Simplificar aqui, vai ficar. Corto esse com esse, vai ficar 6 vezes 6, 36. 36 com mais 12, né? Não, 36 com mais 24 dá 50. Dá 60. 60 dividido por 4.
Dá 15, né? É isso? Deixa eu fazer aqui devagar, com calma, cara. É isso aí mesmo, professor. Vocês conferiram, então já era. Confio em vocês. Não confio em mim, não. Nunca confio em mim. CY é igual a 15. Então, BY vai ser igual. Aí eu vou fazer 2 vezes 6 mais 4 dá 16 menos 15. Dá 1. Olha que bonitinho. 1. 1 tonelada força. Tá bom? 1 tonelada força. O que é que a gente pode fazer aqui? É dever de casa, né? Acho que dá para vocês fazerem. Essa continuidade vocês fazem. Agora você vai traçar os diagramas de momento vetor e esforço cortante. Desse trecho, tá? O que é que eu preciso fazer, professor? Você vai precisar fazer uma seção aqui, né? Nesse trecho entre B e C, e uma seção aqui entre o trecho C e D. Tá bom? E aí você vai pegar e criar as funções para cada um dos coisas e depois traçar os valores. Dá para fazer pelo método prático também, né? Vocês devem ter visto em alguma aula eu falando. Fazer pelo método prático, né? Depois, a pessoa não fez nenhum método prático. Vamos fazer. O método prático é bem simples para a gente construir esse gráfico, tá? A gente vai precisar conhecer os valores dos esforços nas seções fundamentais da estrutura. Aqui nesse caso aqui são a seção B, C e D. Aí eu vou traçar só essas retinhas paralelas aqui, tá? E aqui vai ser o diagrama de esforço cortante. O que é que você faz? Você vai fazer uma seção da estrutura no ponto B, seccionei aqui, e olhei à esquerda. Quem é o esforço cortante no ponto B? Vai ser só essa reação BY, que é 1. Ok? Reação para cima, cortante positivo. Então, vai fazer aqui. É 1. 1 unidade. Vou fazer até um quadradinho para dizer que o quadradinho é uma unidade. Para tentar fazer uma escala. Próxima seção, no ponto C. Imediatamente antes do ponto C, quanto é que vai ser o esforço cortante? Vai ser 1 positivo, está apontando para cima, menos a força distribuída, que é 2 vezes 4, que é 8. 1 menos 8 dá menos 7. Então, isso aqui vai ficar menos 7. Você vai traçar lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Tá aqui, ó. Pá. Menos 7. É esse pontinho aqui, ó. Tem um ponto, tem 2 pontos. Próxima seção. É imediatamente após o ponto C. Aqui, ó. Estão enxergando? Aqui, ó. Quem vai ser o esforço cortante? É 1 positivo, menos 8, deu menos 7, a gente já fez essa conta, mais o CY, que é 15. Então, menos 7 mais 15, que dá 8, né? Então, quer saltar para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem para cá essa criatura. 8. Tá? Então, faz isso aqui, ó. Saiu de 7 e foi até 8. É uma descontinuidade, né? Provocada pela reação de apoio. Isso a gente já meio que está cansado de saber. E o último ponto é esse aqui, ó. Pá. Imediatamente antes dessa reação de apoio. Essa ação externa, né? Eu posso olhar para trás. Então, seria o 8 mais esse trechinho de carregamento. Então, 8 menos 2 vezes 2. 8 menos 2 dá 4, né? Então, tá aqui. 4. Ou eu poderia olhar à esquerda, tá? Só olhando à esquerda, quem gera esforço cortante, só o 4, está orientado para baixo à direita da seção, esforço cortante positivo. O que é que você faz agora? Você liga os pontos, tá? Vira brincadeira de ligar, você vai ligar os pontos. Primeiro você liga com a tracejada, tracejada, e aí você lembra daquelas relações diferenciais. Carregamento constante vai gerar que tipo de esforço cortante? É o que a gente tem aqui, ó. Tem um carregamento constante de 2. Vai gerar um esforço cortante o quê? Quadrático, linear, parabólico, senoidal, cossenoidal. É o quê?
É daquelas relações diferenciais, ó. Linear. Linear. Se é linear, então basta eu ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, eu já tenho já a cara do gráfico, tá? Eu vou ligar. O mesmo para cá. É linear, pá. Tem um trechinho positivo, um trechão negativo, um trechão positivo. Então, esse aqui é a cara do esforço cortante nesse trecho. Tá? Método prático. Vamos fazer a mesma coisa para o momento fletor, tá? Vai ficando ruim de enxergar, mas vou colocar aqui, tá? Se precisar, a gente empurra depois mais para baixo. Continua aqui, ó. Faço só essa continuidade aqui. E aí vai ser o diagrama de esforço. Diagrama de momento fletor. Pessoal, isso aqui está dado em tonelada força, tá? E aqui vai ser dado em tonelada força vezes metro. Mesma coisa. O método prático vai dizer assim, eu só preciso saber quanto é o momento fletor nas seções fundamentais dessa estrutura. Quais são as seções fundamentais? Ponto B, ponto C e ponto D. Tá? Então, quanto é o momento fletor no ponto B? 0. Show de bola. Já vou botar aqui, tá? Tá de vermelho, tá? 0. Quanto é o momento fletor no ponto D de dado? Onde está o mouse? Então, o momento fletor no ponto D. Tem medo de ser feliz? Seria 8, professor. 4 vezes o comprimento aí, né? É aqui no ponto D, tá? Não é aqui, não. É aqui. 0, né? 0. Porque está no próprio ponto, né? Vai. Ninguém gera momento, né? Faço acessão imediatamente à esquerda, ninguém pode gerar momento. 0. Como é fácil? 0 e 0. Obviamente vai ter um pontinho que vai dar um pouquinho de dificuldade, que é o ponto C, né? Mas não é tanta dificuldade, né? Quanto é o momento fletor no ponto C? Você pode olhar à direita ou à esquerda. A escolha é sua, de cada um de vocês, né? Eu vou olhar à direita, tá? Vou olhar para cá. Tem menos reação, né? Aí tem menos. Vai ser menos 4 vezes 2. Por que é menos? Porque está comprimindo o bordo inferior, então é momento fletor negativo. Menos 4 vezes 2. Menos a força distribuída 2 vezes 2, que vai dar concentrado equivalente, que é 4, vezes o ponto de aplicação, que é metade de 2. Compreendido? Então, essa continha aqui vai ser assim, ó. Momento fletor no ponto C vai ser igual a menos 4 vezes 2, que é o momento dessa forcinha laranja, menos 2 vezes 2, concentrado equivalente, da distribuída, né? Vezes o ponto de aplicação, que é 2 sobre 2. É 2 para 2, é um bocado de 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2. Esse aqui é para confundir todo mundo, né? Mas é simples, 2 vezes 2, porque é o comprimento da força distribuída vezes o valor da força distribuída vezes o comprimento no qual ela está distribuído. Então, 2 vezes 2 vezes o braço, que é metade desse comprimento 2. Essa continha vai dar quanto? Arruma de 2. 2 vezes 4, 8, né? 8 com 12. Com 2. 8 com 4. Tá menos 12, né? Tonelada da força vezes metro. Então, até menos 12 tonelada da força vezes metro. Aí, para vocês ficarem com muita raiva de mim, eu vou fazer escala pela metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Para cada pontinho ficou o dobro, tá? Ok? Não ficaram... Não, vocês não vão ficar com raiva de mim nada hoje. Então, vamos fazer. 1, 2, 3, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrei, né? Então, para cada quadradinho desse seria 2 unidades de momento. Então, menos 12. Então, coloca menos 12. De novo, você só liga os pontos, tá, pessoal? Vou ligar. Tracejando aqui, ó. Pá. Efeitos sonoros. Agora você se questiona, beleza,
já sei qual é essa linha tracejada, mas agora a linha do gráfico vai depender do esforço cortante. Ó, o esforço cortante, ele é linear. Se o esforço cortante é linear, o momento vetor é o quê? Quadrado. Quadrático, do segundo grau, né? Parabólico do segundo grau, tá? E aí tem esse pontinho especial aqui, para nos fazer raiva, tá? Esse pontinho onde o esforço cortante é zero, né? É um ponto de máximo de momento fletor. Aí você vai pegar esse pontinho aqui e vai fazer uma tracejadazinha também para baixo. E esse é um ponto de máximo de momento fletor. Então aqui é o seu momento fletor máximo, local, tá? Não é o máximo dos máximos, mas é o máximo. Então o seu momento vai sair de zero, vai passar por um ponto de máximo aqui que eu não sei onde é que fica, depois vocês fazem as contas. Dá para fazer rapidinho, né? Mas tem que fazer. Eu não vou fazer, deixo para vocês. Vai passar por 12, e desse 12 vai de novo passar no zero. Só que agora nesse trecho aqui, de 8 até 4 no cortante, não passa por um esforço cortante nulo, né? Não passa por transição. Então ele não passa por nenhum ponto de máximo nessa região. O ponto de máximo é o próprio zero, tá? Ou seja, o próprio ponto limite, tá? Então vai ficar como? Aí eu vou tentar desenhar, tá, pessoal? Mas se vocês me desculpem se não ficar legal, eu vou tentar 3 vezes. É uma parábolazinha que vai passar por esse ponto e esse, tá? Vocês estão enxergando? Vai passar por o ponto esse e esse. E Jesus me ajude. Vamos comigo, Senhor. E a outra parábola que passa nesse ponto e nesse, sem passar por nenhum máximo, tá? Então ela é assim, ó. Concavidade voltada para cima. Por quê? Porque a carga distribuída não é voltada para baixo, vai dar sinal negativo para ela. Logo, a concavidade da nossa força vai ser voltada para o sentido negativo do eixo. Só que o sentido negativo do eixo do momento fletor é para cima, menos, tá? E aqui é mais, tá? Lembrem disso, lembrem desse detalhe. Tá? Então aqui você tem um trechinho de esforço momento, de momento fletor positivo, que é essa partezinha da parábola aqui, e a maior parte está negativa aqui e aqui. E essa aqui é as curvas do seu gráfico. Eu preciso dessas curvas, como um camelo precisa de água para andar no deserto. Tá? Sem essas curvas eu não consigo traçar quais são as armaduras da minha vida. Beleza? Fizemos esse trechinho aqui. Aí, só para deixar a dica aqui, eu não sei se eu falo nas aulas gravadas, né? Mas sessões fundamentais são apoio, sessões de apoio, sessões início e fim de carga distribuída, sessões ponto de aplicação de carga concentrada. Vocês podem fazer perguntas sobre isso na sexta-feira, que a gente fala um pouco mais, em mais detalhes, tá? E também seções extremas da estrutura, tá? Extremidades da estrutura. São as seções fundamentais. Com essas seções, eu basto calcular o esforço nesses pontos que eu consigo traçar os gráficos. Vocês percebem que eu não fiz nenhuma equação aqui? É por isso que esse é chamado de método prático, tá? Não trabalha com as equações. Vocês podem fazer por qualquer método, obviamente, tá? Só estou falando isso para ser mais um método para trabalhar. O método, normalmente, você faria uma seção aqui no trecho BC e uma seção aqui no trecho CD. Vamos agora, pessoal, para essa outra parte aqui, ó. Está no mesmo nível daquela, vou recortar a criatura. Tá aqui embaixo. Ah, eu vou falar outra coisa antes de fazer isso. Ctrl V. Mas eu vou botar no cantinho e eu vou falar. É importante. Detalhe, pessoal. Lembra que a gente achou o BY aqui, ó? Certo? Deu 1, tá? Vocês lembram disso, né? Vou voltar agora aqui no nosso conjuntinho de vigas, tá? Ó, eu achei que essa reação aqui deu quanto, pessoal? Deu 1, tá certo? Se essa reação aqui deu 1, vai aparecer aqui no ponto B quem, ó? Uma forcinha de 1 tonelada da força. Tá bom?
Não vai dar tempo para a gente fazer, né? Mas vocês vão continuar fazendo essa questão e terminar o trecho BA, né? Então, já devem estar fazendo para a lista da semana aqui, para a lista, né, para fazer. Então, quando for resolver agora esse trecho AB, além da carga distribuída, vai ter essa carguinha aqui de 1, que é essa reação de apoio. Compreenderam? De onde é que vem essa ação de 1? Ela é a reação que essa viga provoca na viga BCD. Vamos terminar do outro lado. Aqui é a mesma conversa, tá? Tem essa forcinha de 4, tem a força distribuída aqui de 2 tonelada força por metro. E esses comprimentos aqui, que é, salvo engano, 4 e 2. 4 metros e 2 metros. Aí vai cair na dúvida do Ian, né, em relação à direção. Mas vamos fazer as contas, tá? Então, quero saber quanto é essa reação de apoio aqui, vou chamar de GY. Quero saber quanto é essa reação de apoio aqui, que eu vou chamar de FY. Somatório de força na direção Y é igual a 0. Então, quais são as forças em Y? Vai ser FY mais GY, ambos positivos, a priori, menos 4, menos 2 vezes 6. Deixa eu só conferir se é 4 e 2, tá? Para a gente não fazer conta aleatória. Mas é 4 e 2, tá aqui. Ó. Esse trecho aqui é 4 e esse trechinho aqui é 2. Então, a soma dessas criaturas tem que ser igual a 0. Segunda equação, somatório de momento é em torno de Z igual a 0. Qual ponto escolher como referência, pessoal? Qual ponto escolher? Ian sugeriu G. Obrigado, Ian. Ponto G. Então, em relação ao ponto G, quem faz momento? A força de 4 lá da frente vai ser 4, vezes o braço dela, que é 6 metros. Está saindo do plano do quadro, vou considerar positivo. Perdão, Rosenberg, o Ian falou primeiro, eu escolhi o do Ian, tá? Mas poderia ser o ponto E, sim, tá bom? Só não recomendo, porque se fosse o ponto E, você iria ter que fazer uma equação, vai ficar um sisteminha de equação 2 por 2, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é proibitivo de fazer, só um pouco mais difícil, mais trabalhoso, né? Então, dá positivo porque está saindo do plano do quadro. A força distribuída de 2 também faz o momento 2 vezes 6, concentrado equivalente. O braço dela em relação a esse ponto é 2 vezes 6. O braço dela em relação àquele ponto vai ser igual a 6 sobre 2. Vezes 6 sobre 2. Tá? Positivo também porque está tentando girar a estrutura em relação ao ponto G, saindo do plano do quadro. Agora, menos a força F, o braço de F em relação a esse ponto é 2. Esse braço 2 é muito pequeno, e é o que vai gerar um probleminha para a gente. Não é um probleminha, vai gerar só uma discussão pequena. Jogo ele para o outro lado da equação, simplifico aqui o que dá para simplificar, corto esse com esse, 6 vezes 6, 36. Na verdade vai ser 10 vezes 6, 60 sobre 2 dá 30. 30 toneladas força. Olha que bacaninha. 30 toneladas força. É o efeito de balanço, né? Um balanço muito grande gera uma reação pesada no ponto de equilíbrio, né? Então dá 30 toneladas força. Volto agora na equação 1, vou encontrar quem é GY. GY vai ser igual a 2 vezes 6, 12. 12 com 4, 16. Então vai dar 16 menos 30. GY vai ser igual a menos 14 toneladas força. E aí, chora, se desespera? Chama a mãe, chama o avô, o cachorro? Não. A gente achou uma reação negativa.
Acontece? Acontece. Quando? Geralmente quando a gente tem balanços muito protuberantes. Balanços muito protuberantes geram reações negativas. Não tem o que fazer. É física, né? E a gente tem que contrabalancear de alguma forma. Tá? Então, como esse GY deu negativo, aí é que a gente tem que prestar atenção. O sinal real dessa reação não é esse, tá bom? O sentido real dessa reação vai ser esse roxinho que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer já com valor, tá? Para não confundir. Essa é a reação de apoio real. Tonelada da força. Essa é a reação de apoio real. Tá bom? Se a reação de apoio é assim, como vai ser a ação naquele ponto? Ou seja, se a reação é para baixo, a ação aqui vai ser assim. Ó. 14 toneladas da força para cima. E é isso mesmo, 14 toneladas da força para cima. O que vai obrigar, e se fosse um detalhe construtivo, né, o detalhe não seria esse escuro, né, seria esse detalhe aqui, ó, roxinho. Seria o detalhe vermelho. Por quê? Porque a reação, ou seja, essa viga, a última viga do trecho G até o GHI, ela vai ter que gerar uma reação para baixo. Você vai ter que evitar que aquele balanço gire para lá. Ok? Então, ela teria que ser de acordo com esse detalhe aqui, que o Ian observou lá no início. Professor, se... o Ian foi lá na frente, né? Em relação a isso. Mas, professor, e se? Realmente é o que acontece. É o se nesse caso. Por quê? Porque esse balanço é muito grande. Esse balanço do trecho do F até o E, ele é muito maior do que esse trechinho para cá. Faz com que eu tenha que gerar uma reação contrária. Né? Tem que gerar uma força restauradora. E eu só gero força restauradora se eu fizer o dente invertido. Bom. Ok? Daqui dá para construir os gráficos, né? Aí segue a vida aqui, né? Faz o momento fletor, TMF, faz o esforço cortante, babá. Segue a vida aqui, tá bom? E aí, para terminar, né? Teria que calcular tanto... Opa, fiz uma besteirinha aqui. Teria que calcular tanto esse trechinho aqui, que eu vou deixar só armado, né? Mas vocês vão fazer depois. Tem que resolver esse trecho agora aqui, ó. Ctrl+C. Tá aqui embaixo. Ctrl+V. Tem que resolver esse trecho, que é o trecho com estabilidade própria. Olha que interessante. Os trechos com estabilidade própria são os últimos que a gente resolve. É o contrário, né? Com estabilidade, ou seja, ele já está tranquilo. Ele está tranquilo, mas aí como ele apoia os demais, você pode resolver e depois resolver os demais. Aí tem a força distribuída aqui de 2, né? 2 toneladas da força por metro. E tem que calcular também o outro trechinho com estabilidade própria, que é o trecho GHI, que é esse aqui, ó. Opa! E, professor, isso é questão de prova, é? Rapaz, não, porque eu nunca botei numa prova, né? Professor? Questão de prova é aquela que a gente já usou, né? Essa aqui eu nunca usei numa prova. Não é questão de prova. Já caiu na prova? Vou mostrar já. É uma das questões da lista para frente. Já caiu em prova, com certeza. Só um minutinho, só terminar esse desenho aqui que fica armado para vocês seguirem o fluxo aqui, né? 2 toneladas da força por metro. Lembrando que esse comprimento é 2, esse comprimento aqui é 4. Então, tem que resolver esse trecho, né? Resolver esse outro trecho. Pode falar, quem ia falar, que eu não vi quem foi, perdão. É, o Thales, professor. Diga, Thales. O senhor pode voltar lá no desenho do começo? Claro. Lá no da questão mesmo. Uhum. Eu tô indo, né? Porque a lousa às vezes dá uma travadinha. Pronto, nesses desenhos que o senhor fez nos marcadores, o senhor marcou o que tem a estabilidade própria e o que não tem. Isso. Vamos dizer que no ponto I
não tivesse esse apoio, ele deixaria de ser estável propriamente e seria apoiado com os outros, né? É, E aí eu faria ao contrário. pode acontecer, tá? Nesse caso, a peça, só em tirar esse apoio, a peça não teria estabilidade como um todo, tá? Teria que ter um outro apoio para rearranjá-la, tá? Mas seria possível, tá? Em outro exemplo, essa viga que se apoiar nessa, que se apoia nessa, que se apoia naquela. Eu acho que a sua pergunta é mais nesse sentido, né? Isso, É exatamente. possível sim, tá? É possível ter N níveis Mas, assim, nesse caso aqui, não é só tirar esse apoio. Porque se eu tiro esse apoio, ela se apoiaria nessa, vamos dizer assim, mas essa não pode se apoiar nessa. Entendeu? Certo. Porque essa daqui não tem. Ela tem. Quando a peça é cercada por duas rótulas, ela não serve de apoio para ninguém. Ela só se apoia. Então, assim, se você tirasse esse apoio aqui, você teria que ter colocado ele aqui, por exemplo, entendeu? Para que essa cadeia funcionasse. Ok? Então, se Aí, eu no caso, eu veria calculando do ponto I para trás, né? Isso, aí você coloca o ponto I até G, apoia sobre G até E, do ponto E até essa aqui apoiava sobre essa, que apoia sobre essa, que apoia sobre essa. Aí pode ser. Mas repito, teria que tirar esse apoio daqui e colocar ele aqui. Ah, professor, deixa eu entender melhor isso. Por que que isso acontece? Ó, isso aqui vem de álgebra linear, tá? Vamos contar aqui uma coisa. Ó. Quantas reações de apoio essa estrutura tem? Ó? No ponto A tem três reações, tá? No ponto C tem uma. No ponto F tem outra. No ponto H tem outra. E no ponto I tem outra. São as reações, tá? Ou seja, as incógnitas do problema. Incógnitas iniciais. 3 por quê no ponto A? Porque tem reação vertical, horizontal e rotação. Ponto C, só uma. Ponto F e H e I também só um, que só um apoio simples. Soma essa conversinha, dá 3, 4, 5, 6, 7. 7 reações, tá? 7 reações de apoio. Quantas equações a gente tem para resolver o problema? Aí você vai fazer a conta. São 3 equações da estática. Que equações são essas? Aquela, somatório de força x, somatório de força y, somatório de momento em z igual a zero. Essas 3 equações no problema plano. E aí, cada rótulazinha, você tem uma rótula no ponto B, então rótula B, rótula D, rótula E e rótula G. Cada um gera uma equação de rótula. Qual é a equação de rótula? Momento na rótula B igual a zero. Momento na rótula D igual a zero. Momento na rótula E igual a zero. Momento na rótula G igual a zero. Quantas equações a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 equações. Entendeu? 7 equações, 7 reações. Sistema isostático, dá para fazer conta, vida que segue, desde que elas sejam bem posicionadas. Tá? Também não é só ter a 7 igual a 7 que dá certo. Pode ter 7 igual a 7 e tem o problema de mal colocação. Né? Mas, em tese, é um problema isostático, tá? Iso, né? Isostático, ou seja, você consegue resolver por meio das equações só da estática. Se eu tirasse esse apoio, entenda que eu ia tirar uma reação, entendeu? E aí, por isso que eu já sei que não ia dar certo. Eu tenho que colocar esse apoio em algum canto, não é só tirar. A estrutura fica instável. Ok, pessoal? Aí deixa eu só abrir aqui, que eu acho que tá resolvido aqui, tá? A Open, deixa eu ver se deixei lá na pastinha de vocês. Essa aqui, a questão 17, né? Acho que é essa. Aqui ela, ó. Vamos ver se a parte que a gente fez tem algum sentido, ó. Tá aqui. A gente fez essa partezinha, tá certinho, fez essa partezinha também, ó. Menos 1, de 1, menos 7, 8, pá. Esse trechinho que a gente fez aqui, a gente acertou. Deu um momento fletou, está aparecendo. Tá parecido, né?
Só que minha escala tá meio exagerada, né? Aqui nesse ponto. Ó. Eu botei bem curvado, mas não é tão exagerado, não fica tão lá embaixo, é mais suavezinho. Né? Mas é positivo sim, tá? Tem um trechinho positivo. Aqui, ó. Eu exagerei bastante, como se tivesse um máximo, sei lá, de 4 unidades aí. Caso, mas não dá não, dá bem pouquinho, dá bem suavezinho. E é pra ser, né? Porque essa areazinha é bem pequenininha, né? Eu exagerei mesmo, né? Esse valor máximo aqui, na verdade, é essa areazinha de cortante, né? Aí vai dar esse valorzinho aqui, máximo, 0,25. Ok, pessoal? Então, quem perguntou, acho que foi o Ian, lá no início, né? Deu para ter mais ou menos ideia como é que faz as contas, como é o caminho para resolver uma viga Gerber? Ajudou aí em alguma coisa? Deu sim, professor. Pronto, obrigado aí pela dúvida. Eu vou parar a gravação, mas eu continuo um tempinho com vocês, tá? O vídeo não ficar além das 1h15, 1h10. Eu vi um boato aí que o Google vai acabar a parceria, né, que ela tem com as universidades. Eu não parei na gravação. Foi gravação.